Terceiro ponto aqui do nosso pronunciamento é discutir essa questão do aumento tarifário, como ela deve ser discutida, sob a ótica propositiva e com dados. Portanto, eu vou apresentar alguns dados aqui que vão nos levar ao entendimento de onde as coisas chegaram e por que estão dessa maneira. Primeiro ponto que a gente deve ver é que 85% da população de São Luís, portanto, quase 900 mil ludovicenses, eles utilizam transporte público. 15% os restantes, em torno aí de 170 mil pessoas, eles dispõem de veículos particulares, sejam carros, motos, etc. Só que aí existe um contrassenso espacial, que o que é? Esses 15% de carros e motos, eles ocupam 70% da área física no estacionamento, ou seja, tem muita gente no transporte particular que poderia utilizar o transporte público, mas termina não usando porque há queixas recorrentes na questão da qualidade do transporte. Quando se fala em mobilidade urbana, o primeiro ponto é a gente saber que ela atinge todos os cidadãos. Quem tem problemas de locomoção, quem não tem. Mobilidade, ela está completamente relacionada à forma da gente viver. Ela precisa ser encarada como uma matéria que nos leva a ter qualidade de vida, deputada Mical. E hoje existem uma série de problemas. Existe, por exemplo, referente aos carros lotação, que são aqueles que em geral saem dos bairros, eles não têm nenhum tipo de fiscalização. As pessoas elas não têm segurança, eles não são tributados, por exemplo, pela prefeitura, ou seja, são pessoas que estão exercendo serviços e não estão contribuindo com impostos para o município de São Luís, o que começa a gerar uma concorrência, inclusive com o transporte público. Se eu posso pagar R$4 para ir num carro com ar-condicionado com mais 3, 4 pessoas, por que eu vou pegar um ônibus sem ar-condicionado numa parada de ônibus que ela não está adequadamente aparelhada para dar o mínimo de conforto ao cidadão? Então, há um crescimento desses carros lotação somados com os aplicativos de transporte. E isso fez com que o sistema público de transporte por ônibus perdesse cerca de 2 milhões de passagens, 2 milhões de passageiros, quando a gente computa pela ótica da passagem. Portanto, existe uma redução da ordem de 20%. O transporte de ônibus, ele equivale do ponto de vista de capacidade de levar pessoas, de transportar. Cada ônibus ele corresponde a 12 carros, a 15 carros, na verdade, e ele possui cerca de 12 metros de comprimento. Os biarticulados são maiores. Aí você vê, um ônibus que equivale a 15 carros, ele possui 12 metros. Esses 15 carros, em fila, eles ocupam 200 metros. Ou seja, olha a discrepância de ocupação do espaço que a gente está tendo aqui dentro da cidade. E aí o resultado inequívoco disso é uma paisagem urbana com um perfil caótico que dificulta a vida das pessoas, que aumenta os tempos de deslocamento, que faz com que as pessoas consumam mais combustíveis, porque um carro que está andando com uma marcha reduzida, ele tem um consumo maior do que um veículo que mantém uma velocidade estável. Por falar em velocidade, um dos pontos principais é a velocidade média dos ônibus aqui dentro de São Luís. Vocês sabiam que cada ônibus aqui, ele trafega, em média, a 11 km por hora. É extremamente lento. Isso faz com que o tempo que o passageiro tem para esperar numa parada seja maior e que você tenha que colocar pelo menos mais 30% de ônibus nas ruas, simplesmente porque o transporte demora demais. Enquanto o ônibus em São Luís anda a 11 quilômetros, um ônibus em São Paulo anda a 18,5 quilômetros. Ou seja, a cada 2 viagens, o ônibus de São Paulo consegue fazer mais uma. Então, é óbvio que a gente tem uma frota que está dimensionada, mas essa frota não consegue atingir um resultado final, que é transportar o passageiro em tempo hábil e da forma que precisa, com segurança. Só para efeito de comparação, nós vamos ter aqui, vou mostrar essa tabela. São Paulo, há 786 quilômetros de corredores. Rio de Janeiro, 299. Quando a gente vai aqui para o Nordeste, vamos falar um pouquinho de realidade nordestina, Fortaleza tem 98 quilômetros. São Luís, dados de 2018, mostra que só tem 11 quilômetros de corredor. E aí foi feito ainda daquela forma não pactuada, que, por exemplo, prejudicou o comércio no São Francisco. Muitos comerciantes reclamam do que aconteceu dali. E aí as pessoas precisam, nesse momento de construção de política pública, e transporte é uma política pública, é um direito social previsto no artigo 6º da Constituição,
a gente precisa pactuar essas soluções. E não há, é um outro detalhe que a gente tem que falar, e é necessário enfrentar essa questão de maneira muito responsável, tendo em vista que é uma garantia constitucional e como direito social, ele deve ser fornecido pelo poder público, é a questão do subsídio ao transporte. Aqui nós temos verdadeiro pânico quando fala em subsidiar o transporte público. E não pode ser assim, porque hoje existe uma despesa a ser paga. O combustível subiu, há aumento de funcionários do setor rodoviário, há despesas, por exemplo, com a colocação de ar-condicionado dentro dos ônibus, e as pessoas que precisam ter este conforto nos coletivos. E aí o que acontece? Se aumenta a passagem, é problema. Então, para não aumentar a passagem, a gente tem que criar condições para baixar a despesa, baixar o custo do transporte, para a gente conseguir reduzir a passagem. Porque se aqui em São Luís a gente não fizer um investimento público no sistema de transporte, achar que licitou, que entregou a concessão pública e não fez nada, nós vamos ter uma passagem cada vez mais cara. E nós não estamos falando só de prefeitura, não. A MOB vai aumentar essa semana o transporte intermunicipal. O Expresso Metropolitano vai equiparar e ainda vai para 20 centavos a mais. A gente não está falando de um problema só de prefeitura aqui. A passagem vai subir. E o Estado do Maranhão hoje, ao contrário do que foi propagado aí por algumas pessoas extremamente irresponsáveis, que não vale nem a pena citar aqui, caso contrário a gente vai pensar, vamos dizer que a gente está usando a Assembleia para palanque, eles foram para a rede social para dizer que desafiar, na verdade, o governo e a prefeitura a fazerem uma parceria para reduzir o ICMS do combustível do diesel. Ideia brilhante do rapaz. Foi colocada, implantada aqui em São Luís, na região metropolitana, desde 2015. A alíquota que era de 18%, 18,5%, baixou para 18%, foi para 2%. Para vocês terem noção, isso equivale, o Estado do Maranhão, o governo do Estado, renuncia anualmente 30 milhões de reais, são 2,5 milhões de reais por mês de ICMS de combustível, ou seja, o governo do Estado está subsidiando o transporte público municipal, inclusive, então precisa que a prefeitura também discuta, porque a gente quer fazer uma discussão séria sobre isso aqui. A gente tem que ver o método que vai utilizar para fazer com que a passagem, ela não, todo ano, tenha esse nível de impacto, porque realmente, para um pai de família que ganha um salário mínimo, um aumento, por exemplo, aí de 18, 20 reais por mês no custo dele com transporte é muito, porque vocês viram, a carne aumentou mais de 35%. Hoje, quem tem condição de colocar um bife na sua mesa com um salário mínimo não existe praticamente. A pessoa está comendo ovo dentro de casa porque tem que escolher se come ou se paga a passagem. E é claro que vem um aumento como esse e assusta todo mundo. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que discutir. A gente não pode só apontar culpado. O culpado não é a Prefeitura de São Luís de maneira isolada, o culpado não é o governo do Estado, o culpado não é o empresariado, o culpado não é o sindicato dos rodoviários. A gente tem que sentar numa mesa e discutir de fato uma solução para isso aqui. As empresas de aplicativo, Dona Uber veio para cá, Dona 99, uma série de empresas de aplicativo, ganhar dinheiro em São Luís, muito dinheiro, e não deixa um centavo, deputado Edivaldo Holanda, de ISS aqui dentro da nossa cidade. Eu tive uma conversa com o secretário de Fazenda, ele me disse que a gente tem possibilidade, quando fizer a cobrança dessas empresas para cá, de arrecadar mais de R$1 milhão por mês com o ISS dessas empresas e fazer investimento no sistema de transporte, porque é isso que precisa. A gente tem que chegar ao momento em dizer, vamos sentar todo mundo, que senão vai quebrar. Não serve a ninguém deixar as empresas de transporte quebrado, porque vai desempregar pai e mãe de família, vai reduzir geração de renda no Estado, vai dificultar para todo mundo, vai reduzir plano de saúde, vai reduzir empresa de vale de refeição, vai diminuir consumo de supermercado. Isso aqui é uma roda que ela está toda conectada e a gente precisa ter esse entendimento. Então precisa sim, tem fundo para educação, tem fundo para saúde, tem fundo de segurança pública e a gente não quer fazer um fundo para transporte, para fazer investimento. A gente tem que discutir isso sim. Chegou a hora, senão vai gestão atrás de gestão. Quem vier depois do prefeito Edivaldo vai ficar com essa palhaçada que nem eles vão para a rede social falar, que isso não vai mais acontecer, mas me aponte como, me diga como você vai resolver, cara.
É fundamental a gente discutir as coisas na seriedade. A população não aguenta mais mentira. As pessoas estão cansadas de não entendimento dos problemas. Outras alternativas que existem, redesenhar as linhas de transporte na cidade. É importantíssimo fazer isso. Hoje a gente tem linhas em bairros que tem pouquíssima ocupação, que você poderia pegar essas linhas alimentadoras e otimizar. E a partir do momento que você otimiza, você coloca ônibus na quantidade que precisa, reduz o custo e isso mantém a tarifa. É óbvio, são coisas que são necessárias. A gente não pode viver mais sem um plano de mobilidade urbana decente, integrado, que respeite a economicidade e a sustentabilidade em longo prazo. Até porque, quanto mais ônibus na rua, mais poluição, pior qualidade do ar, mais barulho, mais engarrafamento, piora na vida do cidadão. Investir estrategicamente esse recurso do asfalto e para todas as vias onde passa ônibus. Passou ônibus, tem que estar um tapete para o ônibus não quebrar, para não atrasar a chegada da Dona Maria no trabalho, para não aumentar o custo de revisão dos ônibus, para não ser repassado na tarifa, porque a gente tem que encontrar fonte de financiamento, a gente tem que encontrar meios de resolver essa confusão. Então, uma das coisas que a gente propõe é a criação de um fundo municipal de transporte, a ser financiado por esse ISS, desses aplicativos de transporte e outras receitas, inclusive, destinação de emenda parlamentar, emenda inclusive dos vereadores de São Luís. O benefício do ICMS, como já foi falado aqui, do Estado, ele gera aqui uma renúncia de 2,5 milhões por mês. O governo do Estado já subsidia o transporte em São Luís, na ilha, em 30 milhões de reais por ano. A gente precisa discutir com a Prefeitura e é esse momento. E como já falei antes, na sexta-feira, até a sexta-feira, a MOB deve anunciar a equiparação da tarifa, porque só assim ela consegue participar do sistema de integração. Então ela precisa fazer essa equiparação, infelizmente, mesmo com o subsídio que o governo faz, a MOB precisa, porque senão você não consegue entrar no sistema do bilhete único.